qual foi o melhor do J-Lo durante os anos de governação? Assim, muito rápido. Qual foi o melhor do J-Lo? Olha, é preciso aqui. Primeiro, o J-Lo, quando entrou, assumiu o poder em 2017, disse: a minha referência é Deng Xiaoping, a minha referência não é Gorbachev. Gorbachev, naquela altura, fez grandes reformas significativas na União Soviética. Só que o João Lourenço, quando ele entrou, ele queria fazer reformas econômicas, igual a Deng Xiaoping na China. E ele andou no lado errado da linha. Não foi nem Deng Xiaoping, nem Gorbachev. Esse foi o principal erro de João Lourenço. Mas também foi o principal acerto, porque ele conseguiu provar que havia muitos podres dentro do MPLA. E isso era muito importante para nós. Era importante que o combate à corrupção começasse dentro do MPLA. É preciso negar, é preciso aceitar isso. Foi o primeiro líder histórico da África a aparecer dentro do próprio partido político e a dizer o seguinte: eu combato a corrupção, nem que alguns de nós tiverem que cair. É preciso admitir essa coragem. Eu particularmente admito essa coragem. E essa foi uma das campanhas mais desafiantes para o Popo MPLA. Mas foi desafiante no negativo, porque, aliás, não podia ser no positivo, tendo em conta o desgaste do partido. E eu disse isso já noutras conversas. O que é que resta de um político depois de abandonar o Parlamento? Olha, em Angola nada. Em Angola não resta nada. Olá família, eu estou aqui com Celestino Bastos, o homem que acompanhou em direto as eleições em Angola e em Portugal, as eleições de Angola em Portugal, o homem que é lá um dos responsáveis da página Bizu no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se não conhece, vai já agora subscrever no canal, procura Bizu, B-I-S-O, procura ali e vai lá beber da boa água, fresca mesmo, tá bem? Vamos aqui hoje falar sobre vários temas que envolvem a política angolana no vista da atualidade, eleições, resultados, personalidades. Falando em personalidades, quem é o Celestino vais conhecer durante o decorrer da conversa, tá? Porque há coisas que a gente só entende depois de ouvir a pessoa falar, né? Senão aqui como é que se diz? Senão aqui o perfil pode te fazer sair da live ou te fazer ficar na live. Então, durante a coisa, né? Yeah. Celestino, para começarmos, de 0 a 10, como é que tu defines a campanha eleitoral de João Lourenço e depois da Roberto Costa Júnior e porquê da tua nota? Olha, obrigado, bro. Primeiro, não é. Eu já tivemos essa conversa. É biso, meu. Biso. Biso, é mesmo biso. Não, é mesmo biso na biso, meu. Ele engala. Biso na biso. Eu já fui muitas vezes biso na biso, meu. Não, claro, biso na biso. Yeah. Mas quer dizer o quê? Porque o biso na biso quer dizer entre nós. Ou seja, entre nós. Daí eu ter te explicado aquela hora sobre o conceito do projeto ser coletivo, tipo, ser de todos. Então, buscamos uma palavra em Lingala, alguma coisa que não fugisse um pouquinho do clichê, porque nós estamos muito habituados e associamos sempre a angolanidade aos umbundos, ou aos ambundos, ou aos nganguelas. Yeah. Raramente colocamos os outros grupos étnicos dentro da angolanidade, mas a angolanidade é tudo. Então, é biso na biso. Agora, em relação às eleições de agosto próximo, de 24 de agosto passado, é assim, eu dou nota negativa. Meu. Se tivesse aqui um cartão vermelho, levantava um cartão vermelho e daria um cartão vermelho a essas eleições. Essas foram as piores eleições que tivemos. Então, a negativa quem é? João Lourenço ou Adalberto? Não, uma nota negativa a todo o processo, porque para mim a avaliação das próprias eleições tem como base principal a CNE. A CNE é o principal ator dessas eleições. É inegável isso. Então, nota negativa para a CNE, cartão vermelho, de 0 a 10, provavelmente em 1 ou 2. Eu devo admitir que, a nível da organização, de fato surpreendeu-me. Eu tive em Lisboa, tal como disseste agora, e em Lisboa nós admirou-me a organização, a forma como os delegados foram distribuídos, as condições técnicas que eles criaram para o processo eleitoral. Tudo isso a CNE acertou. Mas agora, dentro da construção de todos os processos e a nível de garantias de lisura e transparência, a CNE errou muito. E essa é a parte mais importante das eleições, por isso é que eu disse que eu dou nota negativa à CNE. Agora, se nós fazermos uma avaliação no todo entre os candidatos e a envolvente de todos os partidos políticos, é assim, nós também não tivemos uma eleição do nível, por exemplo,
competitivo das eleições de 92. É preciso dizer isso. Em 92 os partidos foram muito mais agressivos e tiveram muito mais, e houve muito mais competitividade. Nessas eleições nós tivemos dois partidos de peso, tivemos a UNITA e tivemos o MPLA. Os outros partidos participaram, tiveram a sua participação na medida do possível. Tivemos partidos novos que saíram-se muito bem, como é o Partido Humanista, mas tivemos candidatos também fracos. Nós tivemos alguns candidatos fracos. Tivemos também só um único candidato de peso. É engraçado dizer isso porque houve depois aquela febre viral dos debates e por aí fora, e depois um candidato queria debater, os outros não queriam e tal. Então isso acabou por denunciar um pouquinho a fraqueza de certos candidatos ao cargo de presidente. Resumindo, de 1 a 10, nesse estudo geral, eu acho que fico com 4. Também foi muito negativo, e a 4. E aceitaria responder a minha pergunta sobre a classificação que tu darias à campanha de ACJ e a campanha de J-Lo? Sim, eu acho que aceito, meu. Mas antes de classificar, antes de dar essa resposta sobre classificação, é importante dizer que a minha análise em relação aos partidos políticos tem muito a ver com o passado, um passado distante, um passado recente também dos partidos e o desempenho que eles foram tendo ao longo desses anos todos. E isso diz muito sobre a força dos partidos e a força dos candidatos, porque são duas coisas diferentes. E é isso que pouca gente não conseguiu associar. Eu ouvi um dia desses o jornalista, o Gama, a dizer que a UNITA se tornou na UNITA que é por causa do candidato que teve, que é o Adalberto Costa Júnior, e eu não nego. De fato, é importante nós dissociarmos aqui a figura do candidato e a figura do partido. Em relação às campanhas, eu vou começar pela campanha do MPLA. O MPLA teve uma das campanhas mais desafiantes desde a fundação do próprio MPLA. E essa foi uma das campanhas mais desafiantes para o próprio MPLA. Mas foi desafiante no negativo, porque, aliás, não podia ser no positivo, tendo em conta o desgaste do partido. E eu disse isso já em outras conversas, que o MPLA é um partido que foi para essas eleições muito desgastado. O MPLA foi para essas eleições a rastejar. Muitos anos de corrupção, muita divisão interna, muita luta interna no partido. Todo esse processo levou a um desgaste do partido. Exato. E se parasse simplesmente por aí, era bom. A questão é que, mesmo a nível de estratégia de preparo para as eleições, o MPLA não teve aquele preparo que teve nos outros anos. Por exemplo, em 2008, onde a UNITA passou de 70 e tal deputados para 30 e tal, que foi um ano muito ruim para a oposição. Também não teve o mesmo desempenho que teve em 2012. Em 2017 as coisas começaram a enfraquecer. Esse ano provou-se realmente que o MPLA não é o que se dizia, que o MPLA é o povo é o MPLA. Esse ano as coisas foram muito diferentes. A UNITA começou tarde, é preciso dizer isso. O engenheiro Adalberto, o presidente da UNITA, foi eleito em 2019. E em 2019, quando ele foi eleito, um dos desafios que ele tinha na altura era de reestruturar as bases do partido e dar uma outra dinâmica também no partido. Na altura foi a proposta que ele apresentou no partido. E as coisas começaram a funcionar, só que começaram a funcionar tarde. Repara, depois houve aqueles processos todos de combate, de perseguição, porque depois tinha sido destituído ao cargo de presidente da UNITA e por aí fora. Isso fez com que toda a estratégia que ele tinha montado para o partido há muitos anos começasse a se aplicar em 2021, que foi o ano em que realmente se consolidou e se provou que ele era o presidente da UNITA e que seria o possível candidato às eleições de 2022. Então, uma estratégia começou tarde, por isso o partido também não teve muito tempo de preparo, a UNITA não teve muito tempo de preparo, mas o que me admira é que ainda conseguiram dar a volta por cima. Ou seja, mesmo faltando um ano e qualquer coisa para as eleições, nós vimos o Adalberto Costa Júnior a implicar uma dinâmica que nunca houve dentro da UNITA, a fechar grandes relações exteriores, a ir para visitar outros países. O IDC, por exemplo, por exemplo, que é a família dos partidos de direita cristã, onde a UNITA faz parte, organizou uma conferência em menos de um ano em Angola. E isso também não mereceu até a cobertura da TPE, uma vergonha, porque houve lá líderes internacionais, presidentes de outros países e por aí fora. Então isso mostrou realmente que o presidente da UNITA, o Adalberto Costa Júnior, se tivesse muito tempo de preparo, ele podia aplicar uma dinâmica que levaria, se calhar, a uma possível derrota mesmo
visível do MPLA nessas eleições. Agora, eu acho que os dois não são candidatos, para mim não foram candidatos do mesmo tempo, é preciso também dizer isso. O Adalberto ele provou ser uma pessoa que está muito à frente do tempo. Aliás, ele se enquadra muito nos nossos desafios hoje. Depois nós temos o presidente João Lourenço, que é militar, que foi militar e que continua ainda, aliás, eu acho que ainda nem é reformado, com uma política um pouquinho arcaica. É aquela política que não envolve uma dinâmica dos nossos desafios hoje. Então, nós tivemos esses dois candidatos e tivemos essa corrida ao poder, que no fundo também não foi muito positivo, né? Porque foi marcado com discursos combativos e esses discursos foram de muita afronta e muito combate, o que de alguma forma também fez-nos bem, porque acendeu um pouco das chamas da nossa política que já andava adormecida. Nós estivemos habituados a um tipo de política que não envolvia muita gente, mas dessa vez nós vimos muita gente a se envolver, os jovens principalmente, a interagirem, a perguntarem e com aquela garra de quererem participar. E isso é muito bom, isso fez muito bem para a nossa democracia. Mas No entanto, fez mal porque depois criou-se essa questão da polarização, mas vamos falar mais lá para frente. diz uma coisa, falaste agora dos jovens, da envolvência dos jovens na política nessas últimas eleições. Qual deverá ser o principal fator que levou os jovens a fazerem parte, mesmo fazerem parte da alma das eleições, que não aconteceu há alguns anos atrás? Alguns anos. Olha, é preciso, para nós entendermos essa questão, também temos de voltar um pouquinho atrás. Nós somos maioritariamente jovens. E é engraçado dizer isso porque 70% da população angolana é jovem, isso está provado. Ou pelo menos 70 e tal por cento, mas 70% é jovem. Agora, 34% da população tem entre 14 a 27 anos. Ou seja, se 30 e tal por cento da população tem entre 14 a 27 anos, nós já estamos a olhar na quantidade de jovens, e na quantidade a nível de números e na qualidade que nós podíamos aplicar para que essa juventude participasse mais efetivamente na resolução dos problemas. O que aconteceu é o seguinte, os jovens se decepcionaram muito com as políticas que têm vindo a ser aplicadas nos últimos anos. Muitas das políticas que se aplicou nos últimos anos não nos representam. Eu particularmente não me senti representado por nenhuma daquelas políticas, imagino que também não. A razão pela qual nós estamos aqui no exterior e estamos a estudar, porque se as políticas fossem voltadas para nós, hoje estaríamos lá a estudar no nosso contexto, a trabalhar e tal, e a viver no nosso próprio país. Mas como as políticas não nos representaram, vimos-nos obrigados a sair de lá e a irmos para outros países. Então, e se para nós é difícil, quanto mais para os jovens que estão lá, isso é muito mais difícil ainda. Então, tu tens jovens num contexto onde falta emprego, falta água, falta luz, falta tudo. Falta sítios de lazeres, falta incentivo à prática de desporto, falta tudo. E depois, o que há, exato, o que há é que, na verdade faltava esperança, mas depois o que há é corrupção por excesso, o que há é o desemprego por excesso, o que há depois são os dirigentes, os líderes do país a assumirem publicamente que a juventude não presta, as juventudes são lúmpenos, são frustrados, são pessoas que não têm o mínimo de noção das coisas que fazem. Então essa juventude frustrada viu-se obrigada a participar diretamente nesse processo, o que foi bom. Alguns por influência de outros mesmo por uma questão de consciência, decidiram que, olha, vamos participar e tal, e participaram. E isso foi muito, muito bom. Agora, a avaliação que eu faço sobre esses jovens é que foi muito positiva, porque isso também provou e mostrou realmente que nós não somos aquela juventude que se dizia. Diziam que nós éramos uma juventude meio que perdida e meio que não teve preparada para poder resolver os problemas, mas não, nós provamos o contrário, nós provamos realmente que estamos interessados, estamos muito bem informados, nem todos, atenção, há muito trabalho por se fazer a nível de consciencialização cívica, moral na juventude, é preciso dizer isso. Muitos jovens ainda não percebem as questões básicas e não têm noção dos direitos como deviam ter, mas eu acho que uma boa parte, e provamos nessas eleições, andamos muito bem informadas, temos noção dos nossos direitos e vamos atrás, vamos à busca. Então, eu acho que é uma avaliação positiva, embora eu acho que a juventude devia ter participado mais. Nós devíamos ter decidido isso como qualquer geração decidiu. Então, mas ainda assim, tudo a seu tempo, estamos a caminhar para lá e a avaliação é positiva. Yeah. Boas.
O que é que você acha que levou, não é? Eu não sei, né? A nível estamos agora a acompanhar debates no Brasil, né? Acompanhamos Yeah. em Portugal, acompanhamos na Uhum. O que é que você acha que faltou nesse todo o processo eleitoral para que os debates não fossem realizados, mesmo não só entre MPLA e UNITA, mas também entre todas as outras forças partidárias? O que é que faltou? Quer dizer, a TPA, a TV Zimbo, a comunicação social, os próprios partidos, o que é que faltou? Por que é que em Angola não há debates? Olha, nós escrevemos um ensaio no BISO, falamos sobre isso, porque na altura, quando se criou essa narrativa de que tinha de haver debates em Angola, aliás, nós já tínhamos pensado isso muito antes, nós pensamos isso no início da pré-campanha eleitoral. Nós dissemos, temos que fazer alguma coisa para que haja debates. Mas depois vimos o movimento cívico do Luate a sugerir um debate público, vimos o presidente da UNITA, num dia comum qualquer, a lançar um vídeo, a convidar o candidato do MPLA para um debate. Foi engraçado dizer que foi engraçado. E vimos muita gente da sociedade civil também a pedir debates. E nós demos conta de uma coisa: os nossos pensamentos estiveram alinhados. Mas isso tudo é resultado da nossa experiência em relação aos outros contextos. É importante dizer isso. Uhum. Consegues me ouvir agora? Agora está fixe. Está fixe agora. Estás travado. Agora estás travado. Eu disse. Olha, estás travado. É importante dizer que isso também e agora? Melhorou ou não? Agora sim, está fixe. Yeah. Boa, tá bom, né? Está fixe. Já agora, antes de retomares a palavra, deixa-me pedir aqui ao pessoal para fazer um like nesse vídeo, para se inscrever no canal. Ajudem, por favor, o canal a crescer. Estamos a falar de Angola. Aliás, o próprio YouTube mesmo vai entregar esse vídeo a mais pessoas se você fazer um like, né? Se você não fazer um like, não se inscrever, a informação fica somente aqui entre nós, entre eu, o Celestino e você que está a assistir. Né? Então, faz um like, assim a plataforma entrega este vídeo, essa informação a mais pessoas e, claramente, mais angolanos e não só. Sentir-se alimentados, satisfeitos com o que estamos aqui a partilhar, né? Exatamente. Deixa, não pode voltar aí ao microfone, se faz favor. Certo, o que eu tive a dizer é que muito desse alarido sobre debates, e eu disse que os nossos pensamentos estiveram alinhados. Vai terminar? Era por conta. Vai terminar daqui a 9 minutos, daqui a 10 minutos. Olha, vamos ter que terminar o tempo. O tempo, e depois vamos ter que começar um outro vídeo. Ok. Pode continuar assim. Pronto. Então, muito do que nós temos debatido hoje é resultado do conhecimento que nós temos de outras realidades. Por exemplo, tu vês aqui em Portugal, nas eleições presidenciais, houve debates. No Brasil há debates. E nós não mencionamos os outros contextos, não mencionamos os Estados Unidos, não mencionamos a Noruega, não mencionamos o Canadá, nem a França, também onde houve debates. Porque são contextos distantes. Nós mencionamos os contextos próximos aos nossos. Falamos a mesma língua e temos alguma similaridade cultural. Então, se no Brasil e em Portugal há debates presidenciais, por que o nosso contexto não tem a ver? E isso também tem muito a ver com a questão da visão do eleitorado. O eleitorado ele já começa a ganhar consciência de que não precisa votar por bandeira. O eleitorado ganha consciência de que precisa votar por ideologia e por programas. Os programas de governo, o eleitorado ele só vai tendo noção real do programa de governo dos partidos se os partidos forem a debates, se os candidatos forem a debates. Porque num debate entre o João Lourenço e o Adalberto, nós podíamos medir entre linhas quem era o candidato que realmente está em altura para os nossos desafios. Porque os nossos problemas, há uma coisa que se diz muito em Angola, que o nosso problema é a corrupção. O nosso problema não é só a corrupção, nós temos outros males, outros problemas que precisam ser resolvidos. Mas para isso é preciso que haja um debate. E nesse debate nós conseguimos mensurar os candidatos e saber, olha, o candidato X eu acho que me representa e de fato parece que tem mais condições e tem mais qualidade para poder dirigir o país.
Então, eu acho que as pessoas queriam os debates por causa disso. Eu, particularmente, queria os debates por causa disso. Agora, era importante dizer também que esses debates seriam muito produtivos, porque seriam um mar para a nossa política. Seriam os primeiros debates presidenciais entre os candidatos. Seriam, sem dúvidas, os primeiros. E isso ia meio que se tornar uma cultura dentro da nossa política. Ou seja, em 2027, não teríamos eleições sem debates. Em 2032, também não teríamos eh, eleições sem debates. E aplicar essa cultura no meio político, eu acho que seria já muito importante, porque os outros países já fazem isso há muitos anos. Há muitos anos que os outros países fazem isso. Então, acho que nós também devíamos já começar a pensar nisso. E a minha crítica, por exemplo, em relação aos candidatos que não aceitaram a proposta dos debates, foi que eles não tiveram noção da oportunidade que perderam de fazer história. Porque assim, história, isso seria histórico. Até Nós porque teríamos também, desculpa, registrado. Celestino, Hum. também há jovens que não têm tempo para ler os planos, né, dos programas políticos, né? Pá, nem todo mundo gosta de ler, até mesmo os que gostam de ler não têm tempo para ler esses programas políticos. Já é Só, um só, debate mais divertido também, né? Acompanhar. só uma pergunta. Agora que falaste sobre isso, tenho uma pergunta engraçada. Hum. Quantos programas, por exemplo, dos partidos leste para essas eleições? Epá, eu sou o da UNITA, meu, porque o do MPLA eu sempre leio os planos de desenvolvimento, porque pronto, o MPLA governa Angola. Então, também é quando eu estou em um trabalho de investigação, né? Então, quero ler um plano de desenvolvimento de Angola, então vou ler aqueles, sei que essa questão do MPLA, né? Então já sei. Exato. Então Exato. li, Eu particularmente li três planos. Eu li o da UNITA, vi um pouquinho do MPLA e vi do PRS. ok. Mas eu não vi dos outros partidos. Então lá está, se nós que estamos envolvidos assim diretamente, Yeah, lemos três dos planos, imagino, é difícil. é difícil. Daí a necessidade de se passar a mensagem de outra forma. Agora, só que as pessoas não entendem, os candidatos que foram para essas eleições não perceberam a oportunidade que tiveram. Porque mais do que ganhar deputados, mais do que conseguir deputados para o parlamento, mais do que receber o dinheiro que o país dá para a campanha eleitoral, eles tinham de pensar no futuro da política. E isso me incomoda, porque hoje em dia, quando eu converso com jovens que têm a mesma idade que a minha, outros até muito mais novos, 15, 16, 17 anos, não acreditam na política. Eles dizem que não, aquilo não. Ser político não é uma coisa que eu quero, mas não é uma coisa que tu queres, por quê? Porque os políticos não têm sabido passar a mensagem do que realmente política significa. Então, nós temos de começar a pensar, todas as vezes que nós negamos negarmos certos avanços significativos na nossa política, nós temos de pensar nas futuras gerações. O que é que nós estamos a passar como mensagem? Porque, para mim, os outros países, e eles têm aplicado isso, essa questão do desafio da formação de líderes para o futuro, é uma coisa que começa desde a base. Então, se os debates começassem agora, isso já podia entrar no DNA de certas crianças, de Yeah. jovens, de adolescentes. Futuramente nós teríamos líderes que estariam muito mais abertos a conversas e a debates. Mas, nós sabemos qual é a cultura que nós temos em Angola. Infelizmente, essas pessoas não estão preocupadas em abrir mão de certas coisas e irem atrás de um outro eleitorado. Por isso, não são maleáveis, né? São estáticos. Eles ficam lá parados porque não têm interesses em cativar outro tipo de eleitorado. E esse é um problema também que nós conseguimos identificar quando nós fizemos o nosso ensaio no BISO, que nós conseguimos identificar. A questão é que nós em Angola temos um típico eleitorado que na maior parte das vezes vota por conveniência, vota por cultura, vota por hábito, vota pela camisola, ou seja, a pessoa cresceu, viveu a vida toda dentro do MPLA e não se revê a votar num outro partido. Então, e os partidos meio que absorveram isso dentro das linhas deles de funcionamento, das linhas ideológicas. Então, tu vês um partido que assume que ele é o povo e o povo é o partido. Obviamente, esse partido não está interessado em cativar qualquer tipo de eleitor, né? Ele não está interessado em cativar a mim, nem a ti, nem a ninguém. E ele meio que desculpa que o termo, meio que ele tá lá a se cagar para a questão da publicação dos programas eleitorais. Ele está mais interessado em garantir outras formas de manipulação mental para poder convencer as pessoas a estarem lá e votarem. E o mesmo aconteceu com outros partidos, não é só a questão do MPLA. Eu acho que os outros partidos, por iniciativa própria, deviam ter organizado um debate paralelo, mas não aconteceu isso. Isso também mostra muito sobre a cultura dos outros partidos. Enfim, eu acho que meio que nós temos uma política arcaica e é preciso nós
tornarmos mais dinâmica a nossa política. Temos essa urgência. Yeah. Boas. Com base na experiência que tu ouves, né, de outras paragens, de quem é que tem de ser a iniciativa para o debate? E não é uma forma de tornar isso imperioso, tipo, foram chamados, já que eles decidem, são pessoas que se candidatam a nos dirigir, a governar, a gerir os nossos bens. Não devia ser obrigatório eles falarem ao público sobre as suas próprias intenções para conosco, já que vão gerir a nossa terra, nossas emoções, o nosso futuro também. Não devia ser obrigação deles, ou seja, nós não devíamos obrigar os políticos a debaterem, a apresentarem os seus programas. Sim, e esse também foi um outro ponto que nós levantamos nessa tese. Mas é assim, é preciso dizer que cada um de nós ocupa um espaço dentro da própria construção da República. A televisão e os jornalistas desempenhariam um papel muito importante e fundamental nesse processo todo dos debates. Em Portugal, por exemplo... Temos 2 minutos. 2 minutos. Mas, vou falar rápido. Em Portugal, por exemplo, é responsabilidade completa das televisões e dos jornalistas organizarem os debates. Nunca foram os partidos políticos. Tanto mais que há aquela distribuição por antenas. Um debate será na RTP, outro debate depois será na SIC, outro debate será não sei aonde. Tudo isso, né? Num período das eleições, os jornalistas sentam, organizam uma planilha de debates, convidam os candidatos e os candidatos participam. Meio que isso já está no DNA dos jornalistas. E aí uma chamada de atenção também para os nossos jornalistas. Nos borram muito. Aliás, aquilo também nem é jornalismo, eles nos borram mesmo, bué. Nós vimos o que aconteceu agora durante essas eleições e o que está acontecendo até aqui. Pessoas, jornalistas renomados, pessoas com nome internacional, que já fazem jornalismo há muito tempo, a aparecerem atrás das câmaras e tal. E é lamentável, porque numa fase como essa, sensível como essa, onde as pessoas realmente estão determinadas a fazer algum tipo de mudança e muitos de nós decidimos largar a capa e tal e aparecemos, decidimos dar a cara, eu acho que deviam aproveitar isso. E aí também para fazer história. Por que não o jornalismo angolano fazer história? Também dinheiro na televisão, tempo de debate, meu, uma publicidade, esquece, meu. Exato. Então Dinheiro. isso é responsabilidade dos jornalistas, só que eles não fazem. Olha, boas, Celestino, deste um exemplo de que em Portugal, por exemplo, os debates são da responsabilidade dos canais da comunicação social, né? Da televisão, da rádio. Por acaso, não sei se também tem ido às rádios, os candidatos. Tem, ok. Tem ido às rádios, e isso é porque em Portugal, falar de Portugal, porque Portugal está mais próximo de nós em relação a outras paragens. Mas é porque Portugal tem, 3 canais de televisão, 2 privados, 1 público, e Angola só tem um que é público e depois tem o segundo que também tem ações do Estado. É porque a comunicação social em Angola é muito do Estado. Será que por isso é que os diretores da televisão não têm bolas para poderem chamar os partidos para o debate? Opa, é assim, até aqui disseste tudo bem, menos que a televisão é do Estado. A televisão não é do Estado, a televisão é do partido. É mais agressivo do que isso. A televisão é do partido. Isso de fato é verdade. A televisão é do partido. E a televisão não devia ser do partido. Porque não tem uma televisão, pois não? Tipo, a UNITA tem a TV Raiar, tem a outra oficialmente não tem. Todos os partidos têm meios alternativos de passar mensagem. Recentemente o MPLA fez um investimento eu não me lembro, mas acho que foram de 3 milhões de dólares para a comunicação, para o marketing deles, e isso envolvia também a criação de mídias, de produção de mídias alternativas, né? Então, tipo, não é oficialmente um canal de televisão, mas seria um meio, né? Fazer chegar a mensagem. Em Portugal, de fato, tu tens uma televisão pública, que é a RTP, uma televisão pública, depois tens outras televisões privadas. Isso até devia nos chamar mais atenção, porque agora nós temos 3 televisões públicas. Nós temos a TPA1, TPA2 e temos a TV5. São públicas. E são pagas com dinheiro público. É pago com dinheiro do contribuinte. Meu dinheiro, teu dinheiro, o dinheiro das pessoas que vivem naquele país. É responsabilidade daqueles jornalistas e é responsabilidade do Estado garantir que todo cidadão seja ouvido. Todo cidadão tinha que ter o direito do contraditório. O problema passa exatamente aí. Aqui em Portugal não seria obrigatório. Por exemplo, a SIC é privada. A SIC não seria obrigada
a passar um debate televisivo sobre as eleições. Não é obrigado, é uma entidade privada. A TV Zimbo é obrigada, porque é uma entidade estatal. Ou seja, nós é que pagamos os funcionários da TV Zimbo, nós é que garantimos o funcionamento daquela televisão. Então, é mesmo responsabilidade deles, é responsabilidade daquela televisão passar os debates. Mas isso também tem a ver com a cultura da classe jornalística. Aqui em Portugal, durante o período da ditadura, já havia jornalistas que se levantavam, escreviam artigos, havia programas clandestinos, né? Jornalistas até de renome internacional e tal, que combatiam a ditadura naquela altura. Nós em Angola temos a classe jornalística que é pouca, que se faz isso, como temos aí o William Toné, entre outros, mas que são poucos. São poucos, as pessoas vão tendo noção disso agora. E muitos dos jornalistas que nós temos são jornalistas resultado da construção partidária. E esse é exatamente o problema, porque se desfragmenta tudo. O jornalista tem que ser isento de qualquer lado. O jornalista tem que ser uma pessoa ahm, que busca sempre o contraditório. Ele Olha, estás aqui com baixa internet. tem uma opinião formada. O jornalista não pode crescer com uma opinião formada. Jornalista Uhum. Mas eu acho que ainda vais conseguir coisa assim. Recentemente tivemos um jornalista da TPA que se demitiu, simplesmente por causa disso, porque era chegar, dar uma pauta e diziam, olha, informe-se. Mas como a deontologia profissional do jornalista impera sempre o contraditório, o diferente. Vamos ouvir a outra pessoa? Não vamos ouvir a outra pessoa, tens de ler a pauta. Epá, isso é tudo menos jornalismo. Então, eu acho que os jornalistas vão tendo muito noção disso. Por exemplo, há jornalistas muito bons que eu até acho que comete-se um grande erro em desenvolver nessas encruzilhadas, porque depois as pessoas defendem um pão, aí está o problema. Muitos desses jornalistas fazem aquilo pelo pão, não é porque não têm visão, não têm conhecimento, e acaba sempre por ser um problema. Mas, resumindo, eu acho que nós só vamos poder ultrapassar essa questão quando nós soubermos diferenciar o que é uma instituição estatal, o que é uma instituição do Estado e o que é uma instituição do Executivo. O Executivo é o Executivo do MPLA, o Executivo pode ser o Executivo da UNITA, o Executivo pode ser um Executivo, noutros termos, noutros modos, da Casa C ou de um outro partido, seja qual for. Mas o que é do Estado continuará a ser do Estado. E a televisão é do Estado. Há bens do Estado que devem continuar. As instituições têm que ser independentes. Nós temos que trabalhar na questão da independência das instituições. Então, esse é só mais um exemplo de que nós também temos a urgência de tornar as instituições independentes. Boas. Yeah. Voltando aqui para a história dos partidos políticos ainda, nós estamos já um gajo mesmo um bocadinho mais velho. E eu me lembro que durante o período de conflitos, partidos políticos, com a UNITA, o MPLA, formavam quadros. Quando o país estava em guerra, eles tinham quadros no estrangeiro. Tem país, claro, não tinha escolas em condições. Hoje, os nossos partidos políticos continuam a formar quadros internamente, na diáspora. Olha, essa é uma pergunta engraçada, porque parece que os partidos investem mais na formação de quadros internos do que dos quadros externos, e isso também soa como um desafio para as gerações futuras. Eu acho que os partidos ainda continuam, ideologicamente os partidos sabem que para sobreviverem e para continuarem a existir tem que se investir muito nos jovens. Não é à toa que hoje e eu até com uma pena, e eu vou ter de voltar nessa questão, é com uma pena que eu vejo certos candidatos a desprezarem a força da juventude, mas alguns valorizam a força da juventude, sabem o potencial que os jovens têm. Então, os partidos têm de continuar a investir nos jovens, porque senão morrem. E é engraçado que nós temos o caso, por exemplo, da FNLA, que é um partido que não investiu muito na juventude durante muito tempo e meio que vai desaparecer. O PRS hoje também já começa a investir nos jovens, já traz os jovens para dentro do partido, a questão... E é um pouco por aí. Por exemplo, é só olharmos para as figuras centrais dos partidos. Tu tens na FNLA uma pessoa que tem quase 80 e tal anos. 80 e tal anos não é jovem. Ou seja, uma pessoa que está na frente de um partido com aquela idade não consegue rejuvenescer o partido. Não tem como. Então, mas nos outros partidos tem essa dinâmica. Por exemplo, vimos isso na Casa C, temos visto isso na UNITA, a Jura, a JMPLA, a juventude da Casa C, a juventude do PRS, enfim. Eu acho que os outros partidos também têm investido, só que têm investido com má qualidade. Naquela altura,
eu fico com a percepção de que não vivi naquela altura, por isso sou novo, muito novo, até muito novo, mas eu fico com a percepção que naquela altura investia-se muito na questão da ideologia dos partidos. As pessoas cresciam e se alimentavam da ideologia. A base de sustentabilidade dessas pessoas dentro do partido era a ideologia. Hoje, eu fico com a noção de que é mais por interesse. Aliás, eu faço parte dessa geração e eu estou no meu lugar de fala. Eu acho que os jovens hoje é mais por uma questão de interesses. Poucos jovens hoje se filiam aos partidos por uma questão ideológica ou por uma questão de quererem ver um resultado a longo prazo porque acreditam num projeto daquele partido. Não, eu acho que hoje é mais por uma questão de vou me safar. Né? E nós no BISO, é engraçado, nós no BISO temos aí um ensaio que o Elias fez que é sobre a cultura do improviso, onde ele menciona exatamente esses fatores, como é que esses fatores da cultura do improviso nos afetam. Hoje nós aprendemos a nos safar, né? O jovem angolano hoje aprendeu a se safar, e o safar é tipo, eu não quero saber sobre que caminho eu vou tomar, eu quero o meu resultado e ponto. Aliás, eu nasci nessa condição, cresci nessa condição, qualquer coisa que eu tiver de fazer para poder sair dessa condição é bem-vinda. Então essa cultura do improviso meio que também está enraizada no nosso DNA. E nós não conseguimos fugir disso e transportamos isso em todos os lados da vida, tanto no meio acadêmico, no meio político, enfim, até no meio social de convivências. A nossa convivência vai se tornando mais por interesse do que outra coisa. Então, acho que os partidos também têm aqui um grande papel. Eu acho que os partidos deviam, se não fazem isso, deviam investir muito na questão ideológica dos militantes de base. Mas mais do que investir na questão ideológica dos militantes de base, é preciso formar pessoas honestas, pessoas corretas, verdadeiros líderes futuros, porque senão, mesmo daqui a 50, 60 anos, vamos continuar a ter os mesmos problemas que nós temos hoje. E isso eu acho que ninguém quer. Yeah. Depois também essa questão de formar quadros, depois também não cria, digamos, um sentimento de dívida, né? Tipo, um partido decide mesmo pagar a formação média ou superior, ou então extra, né? Partidos precisam de poliglotas, por exemplo, né? Depois não cria um sentimento de comprometimento, porque, como disseste, né? A questão ideológica hoje não mora muito, né? Mas pô, ainda bem que alguém me vai formar, depois lá eu me safo, né? Essa questão do você está a ser formado pelo partido, tem de ser do partido, por não cria sentimento de dívida, né? Ou seja, antigamente eu percebi que os formados pelo MPLA e pela UNITA voltaram para o país, voltaram para os partidos, são quadros dos partidos. É por amor ao partido, por questões ideológicas, porque estão a pagar a dívida. Eu acho que nós temos três grupos. Temos três grupos diferentes dessas pessoas. E essa é uma análise histórica. Tens o primeiro grupo de pessoas que... estás de volta. Ok, tu tens o primeiro grupo de pessoas que teve a oportunidade realmente de se formar por uma questão ideológica. Tu tens esse grupo de pessoas que voltaram para lá. Inclusive há uma reportagem que eu vi na altura de um médico que era médico aqui em Lisboa, abandonou aqui a faculdade dentro de Lisboa e tal, já era médico, exercia a profissão aqui em Portugal, abandonou isso e foi para Jamba. É um documentário que está lá na RTP. Acho que aquele é mais por uma questão ideológica. Depois tu tens o segundo grupo de pessoas que estão meio que divididos. É uma questão ideológica, mas também é uma questão de dívida. Né? Uma questão ideológica, uma questão de dívida. O partido pagou a minha formação e eu me revejo na linha ideológica desse partido, então tenho a responsabilidade de ajudar e trabalhar na continuidade do partido. E depois tu tens o terceiro grupo, que eu acho que é dos grupos descomprometidos, e nós temos esses em Angola também. Historicamente nós tivemos esses, que são pessoas que foram formadas por certos partidos, mas que a dado momento não se reviram na agenda do partido, não se reveram na agenda do partido e abandonaram o partido. E isso é natural. Eu acho que os partidos, enquanto partes da sociedade, têm essa responsabilidade. Eles não podem fugir dessa responsabilidade, porque se pessoas particulares, pessoas singulares, investem na formação de outras pessoas, pessoas com potencial, investem na formação de outras pessoas, quanto mais os partidos políticos. É responsabilidade dos partidos políticos. Mas nós não podemos pensar que as pessoas não têm a liberdade de decidir. Eu acho que as pessoas têm, como em qualquer outra parte do mundo. A dado momento, não é porque eu decidi, não é porque a UNITA me formou, porque o MPLA me formou, que eu já não posso, tenho a obrigação de continuar a ser militante da UNITA ou ser militante do MPLA, não. Eu acho que tenho a liberdade e o direito de poder decidir enquanto cidadão. E, aliás, a Constituição garante realmente isso para as pessoas. Então,
Eu acho que mesmo os mais velhos que nós temos hoje a dirigir os partidos e por aí fora, para mim é mais por uma questão ideológica até agora ainda só aquela questão ideológica, aquela questão do amor ao partido. Por isso é que nós temos pessoas também depois muito agarradas aos partidos, né? Não querem ser eles a assumir a derrota. Não, não, não. O partido tem 50 anos de história, não serei eu a assumir a derrota. Então o partido não perde a todo custo. Nem que para isso eu terei que sacrificar as instituições, eu sacrifico as instituições, sacrifico o país, sacrifico o povo, sacrifico tudo o que for necessário, mas o partido não perde na minha vez. Isso é uma ideologia excessiva, isso é um extremo, que também precisa ser combatido, mas ainda sente-se isso. Então, eu acho que é por aí. Muito forte, muito forte. Celestino, o que é que resta de um... Estávamos a falar em off de uma questão que agora levanto aqui, agora uma pergunta. Não vou dizer aqui a questão que falamos em off, mas a pergunta vai surgir. O que é que resta de um político depois de abandonar o Parlamento? Olha, em Angola nada, em Angola não resta nada. Nós temos, e essa é uma questão até, que eu me encanta quando eu vejo Barack Obama hoje deixou de ser presidente da República dos Estados Unidos, deixou de ser presidente dos Estados Unidos, mas hoje ainda continua muito ativa em todas as frentes políticas, e principalmente nas frentes associativas. Eu vejo Barack Obama hoje com projetos extensivos para a juventude. Vejo hoje um ex-presidente que está muito preocupado com a questão da formatação da consciência juvenil. Então, nota-se realmente que é uma pessoa que esteve lá e entendeu realmente que ia chegar um tempo que ele ia deixar de ser aquilo que ele era. Então, ele se preparou previamente para aquilo. No nosso contexto é muito diferente. As pessoas assumem certos cargos de responsabilidade, vão para o parlamento, é presidente, não sei o que, secretário e tal, e ele pensa que tem de morrer aí. E é forte até, porque isso diz muito sobre a nossa consciência em relação a essas amarras do poder. Nós estamos muito agarrados ao poder. Para nós enfim, tenho a oportunidade de ser ministro, eu quero ser ministro para sempre. Eu não quero deixar de ser ministro amanhã nem depois da manhã. Quando eu sinto que estou a ser sacrificado, o que é que eu faço? Eu levo tudo o que eu puder. Tudo o que eu puder, tudo aquilo que eu conseguir levar, eu levo. Essa é uma consciência muito arcaica. Os políticos, eles precisam entender que a questão dos cargos públicos são temporários, são meramente temporários. O povo te elege por um determinado tempo, vais lá, assume um papel, representas o povo por um determinado tempo, depois volta. Daí a necessidade de nós termos políticos com ofícios. E é engraçado que os nossos partidos até, em Angola, não obrigam as pessoas a terem ofícios. Aqui na Europa é diferente. Na Europa a pessoa tem que ser formada em alguma coisa, tem que ter um currículo extra, para além do currículo político. Existem aquelas pessoas que têm um currículo partidário, obviamente pegou um ou outro curso, mas é obrigatório a pessoa ter uma fonte de renda que não seja necessariamente o do cargo público, porque senão a pessoa se vicia. Mas eu deixo mais essa questão para os sociólogos, mano. Eu acho que os sociólogos também, no nosso contexto, deviam se desafiar um pouquinho mais, estudar essas questões, ir atrás dos políticos, estudar qual é o fator da corrupção. Porque diz-se muito sobre a corrupção, sobre o espírito do angolano, e estamos a falar do nosso contexto, sobre o espírito dos angolanos em saquear, em roubar, mas eu acho que há muitos fatores externos que influenciam isso. E esse é um dos fatores. O fator de sobrevivência é um deles. Porque quando a pessoa perde a fonte dele de renda e sabe que é um jurista simples, e depois tem um capital político queimado, porque durante muito tempo defendeu uma bandeira que é completamente errada, o que é que ele vai fazer? Assume um cargo de poder e rouba o que puder. Então, eu acho que nós, nos próximos 10, 15, 20 anos, se continuarmos nessa dinâmica, teremos jovens que infelizmente vão repetir os mesmos erros que os nossos mais velhos cometeram. Porque lá está, ser político não é profissão. É preciso dizer isso abertamente. Ser político não é profissão. Aliás, ocupar um cargo público também nunca foi profissão. Isso é meramente temporário, mas a pessoa tem que ter um ofício, tem que ter uma profissão. E tem que estar preparado dentro de si, tem que estar preparado a saber que eu hoje ocupo esse cargo, amanhã não serei mais isso, mas eu posso continuar realmente a impactar a vida das pessoas. Yeah. Boas. Até porque, isso é um cajado que se passa, né? O jovem que entra hoje para a UNITA vai viver conforme já vai comportar-se no partido conforme os líderes se comportam, né? O jovem que entra hoje para o MPLA vai comportar-se conforme
os seus líderes se comportam, né? Eu até estava a dizer em brincadeiras que os jovens do MPLA deviam dizer assim, já que os jovens da UNITA estão a dizer que nós estamos a roubar os vossos votos, os próprios jovens do MPLA deviam persuadir, né, a CNE a publicar as atas. Né? Exatas. Quando Exato. a JMPLA também se cala, porque está a seguir a voz dos chefes. Tanto, claro, é uma cultura que depois de desconfiança, né, que se leva, né? Olha, É é engraçado. complicado, É né? engraçado. Eu tenho um exemplo aqui para lhe dar. Quando nós estivemos em Lisboa agora, eu estive lá como delegado, houve um delegado do MPLA e eu disse-lhe assim, mano, como é? A Assembleia devia ter fechado às 5. E por ordens superiores, a Assembleia só vai fechar a mesa de voto, só vai fechar às 6. Isso não está na lei. A lei está aqui, nós estamos a ver aqui, diz que abre às 7 da manhã e fecha às 5 da tarde. Mas por ordens superiores, de quem nós não conhecemos, nem tu nem eu sabemos quem é, o senhor ordens superiores não sabemos quem é, diz que tem de fechar às 8, às 6. E de lá para cá, já apareceram mais de 30 pessoas a votar. Eu acho que isso é injusto. Eu não estou a dizer que os votos, se calhar, seriam para o A ou o B. Eu só estou a dizer que é injusto. Nós temos que seguir o que a lei diz. Ele diz, não, opa, desde que a ordem superior... Ouve bem o que é que ele diz. Desde que as ordens superiores venham do meu lado, para mim tanto faz. Então, que tipo de consciência que nós estamos a construir? Que tipo de consciência que nós jovens estamos a ter? Porque nós acreditamos realmente que quebrar as leis, quando for para o nosso benefício, vale alguma coisa. Não pode ser assim. Porque quando nós estabelecemos leis, estabelecemos limites, nós estamos a dizer para nós mesmos até, olha, daqui para aqui nós não passamos. Mas agora, nós temos um grupo de pessoas que acha que não, se for para o meu benefício, se justifica. Não se justifica. Então, nós teríamos também, mas isso também só seria possível se nós tivéssemos um ambiente mais despolarizado. Nós temos um ambiente muito polarizado. Nós temos um ambiente muito amarrado aos partidos. Tu conversas com um jovem da UNITA, ele é convictamente da UNITA. Ele não quer aceitar outro discurso, não quer aceitar outra realidade. Pode surgir um partido jovem, ele não está disposto a abrir mão daquilo. Conversas com o jovem do MPLA, a mesma coisa. Eu acho que isso é uma polarização excessiva. As pessoas têm que estar abertas para isso. E eu vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre uma coisa que eu acho que é importante: a necessidade de surgimento de partidos novos. É importante que dentro da nossa agenda política surjam partidos novos, com desafios atuais. Partidos que falam sobre o clima, partidos que falam sobre e que tragam até um certo discurso sobre o nosso antigo espírito nacionalista, porque perde-se aqui alguns traços culturais. É preciso reaver isso. É preciso também falar de desenvolvimento, energia sustentável, economia e por aí fora. Então, há muitos espaços a serem preenchidos no nosso governo. A sexualidade, que não se fala em África, né? Não se fala nada disso. Então, há muitas brechas aí que certos movimentos, certos partidos deviam aproveitar e tornar isso em agendas. Mas não, nós vemos. E é engraçado até dizer, se surgiu, por exemplo, o Penjango, e eu vou ter que criticar isso, porque para mim aquele partido surgiu sem necessidade alguma. O programa dele, aquele era um programa anacrônico. Quer dizer, era. Aquele programa. É engraçado dizer isso, mas é um programa que nem parecia ser um programa de um partido político, né? Nem dá vontade de ler aquele programa. E um partido que não tinha agenda nenhuma. Era um partido que se dizia a favor. É um partido que se dizia a favor da justiça, tal como o Partido Humanista. Mas um partido que se diz a favor da justiça, com que tipo de agenda? Que tipo de reformas é que esse partido propõe, né, dentro da própria reestruturação do aparelho de Estado a nível da justiça? Não apresenta nenhuma proposta. Então, esse é um programa anacrônico. Então, vão surgindo certos partidos, mas sem agenda. Eu percebo que o nosso contexto, se calhar, não é muito um contexto de agendas. Mas eu acho que é importante também começarmos já a ter discussões muito mais selecionadas, muito mais seletivas, né? Discussões nucleares com uma localização, se calhar, muito mais estratégica. E esse é o problema. O problema é que os partidos surgem sem agenda e vão se tornando só mais um partido. Então, eu acho que tudo isso também tem a ver com a consciência dos jovens, a consciência dos políticos, a consciência de todos nós. É a nossa consciência, nós angolanos, que tem que começar a mudar. Pois, vamos abrir uma pergunta aqui muito do tópico de conversa. Depois das eleições em Angola,
o que é que nós esperamos? Jovens angolanos, o que é que esperamos? Quer dizer, estamos agora vivendo nessa atmosfera, né? Resultados, reclamações, da Constitucional, CNN. Depois eu vi uma notícia a dizer que a CNN a pedir para não. Epá, é uma confusão do caralho. Mas o que é que se espera de Angola depois dessa fumaça passar? Independentemente do. Quer dizer, quer dizer, os resultados vão ditar o comportamento das pessoas, né? Quais forem definitivos. Mas o que é que se espera de Angola? Olha, antes de responder essa pergunta, vou voltar um pouco atrás. Eu acho que nós, nos últimos 3, 4 anos, experimentamos o pior que nós podíamos experimentar sobre o nosso país. É vergonhoso dizer isso. É vergonhoso. Foi muito duro, particularmente para mim, assumir durante esses 3 anos que eu era angolano, porque vivi à base de uma vergonha grande. Eu vi as instituições a falharem com as responsabilidades que eles mesmos juraram assumir. Eu vi certas pessoas a falharem com as responsabilidades que eles juraram que iam assumir. Eu vi pessoas a se comprometerem, não foram forçadas em nenhum contexto. Foram de livre, espontânea vontade, assumiram publicamente que deveriam e tinham a responsabilidade de mudar certas agendas, a não fazerem nada, a fazerem pior até. Então, os últimos três anos foram muito desgastantes. E isso corrói um pouquinho também o nosso tecido, né? Nosso tecido político e o tecido social, e corroeu mais ainda a democracia, porque a democracia é assim, belisca as democracias assim. E é aí onde nós vamos tendo noção realmente do trajeto que nós estamos a ter, porque até então pensava-se que Angola era um mar de rosas, mas nos últimos 3 anos provou-se que não é nada daquilo. As instituições realmente sempre foram partidárias, não havia democracia nenhuma. O que houve durante esse tempo todo é uma espécie de autocracia, e a autocracia voltou com muita força, e é preciso também discutir isso. Os sociólogos precisam discutir isso. Há certos comportamentos que surgiram agora, que são comportamentos da autocracia, onde a outra envolvente não conta, o que conta é a minha opinião, e isso é muito mau para a democracia. Então, nós experimentamos o pior disso, e isso fez com que tivéssemos uma eleição, né, tivéssemos as eleições, esse período das eleições fossem um pouquinho também confuso. O eleitorado não sabia bem de início. No início até sabia-se bem do início, dizia sempre vais gostar e não sei o que daqui para aí, mas 2, 3 meses antes das eleições o eleitorado ficou confuso porque depois os órgãos de comunicação social e outros, e as fake news e por aí fora, começaram realmente a embaraçar o eleitorado, e isso fez com que nós tivéssemos uma das eleições que até são das mais confusas que nós tivemos na nossa história, as 5ª eleições, e foram das mais confusas. Só para teres uma ideia desse processo de disputa, a UNITA publicou os resultados e a UNITA ganhou as eleições com 49% e o MPLA perdeu com 48%, 48,3%. A diferença de votos deve ser em volta de 400, 500 mil votos. 400, 500 mil votos é pouco. E o nível da abstenção foi de quase 50%. Descontando os mortos das listas, nós tivemos em abstenção provavelmente 3 a 4 milhões de eleitores. De 3 a 4 milhões de pessoas que não foram para as urnas. É muita gente indecisa. Então, nós beliscamos a democracia de certa forma, mas também retrocedemos a nível de liberdade, retrocedemos a nível da democracia, da própria democracia participativa e por aí fora. E isso faz com que o nosso contexto seja ainda mais desafiante. O que é que se espera da Angola próxima? Bom, nós temos 3 caminhos possíveis. Nós temos um caminho que é o caminho da reconciliação, onde os líderes políticos vão ter que sentar e decidir se vai haver ou não uma transição pacífica de poder. E isso é inevitável. Porque se a UNITA diz que ganhou e tem provas das atas, eu acho que as atas dizem tudo, as atas sínteses dizem tudo num processo eleitoral. Então nós temos a UNITA a reivindicar o poder e temos o MPLA a reivindicar o poder. Então uma das vias seria exatamente a via do diálogo, da conversa e tal, e de se achar um meio termo para se poder governar o país e sair dessa crise. A segunda grande via seria a via do não entendimento. Essa via do não entendimento ia obrigar realmente o país a cair num estado de emergência, como os outros países têm estado, num estado de alerta, num estado de emergências, manifestações constantes, inviabilização de governo, porque mesmo que o MPLA decida governar e o povo não reconheça realmente a vitória do MPLA, nós teremos um país que não vai andar durante os próximos 5 anos. Serão os piores 5 anos até do MPLA.
Então, é preciso também tocar nesse assunto. Teríamos um país inviável do ponto de vista governativo. A terceira opção seria a opção, e essa opção é que eu não quero, e não desejo que realmente isso aconteça, nós termos um país dividido. Quando se tem um país dividido, é pior do que as duas primeiras situações que eu citei. Porque um país dividido, nós teríamos pessoas a dizerem que eu não me revejo nesse Estado, não participo em nada. Ou seja, eu deixo de exercer aquilo que eu exercia enquanto cidadão, o meu digo, até os meus deveres enquanto cidadão, porque eu não me revejo nesse Estado. Recentemente houve, por exemplo, a questão dos jovens que foram e vandalizaram os autocarros, quebraram os vidros. E na entrevista, um dos jovens disse que simplesmente quebrou o vidro porque o presidente tinha ganho as eleições. O João Lourenço tinha ganho as eleições. Então já começa a haver aqui sinais claros de certas pessoas a fugirem da responsabilidade deles enquanto cidadão, porque não se revêem no governo que foi eleito. E isso é pior. Então, eu realmente espero, e esse é um desejo meu, que Angola volte a entrar nos eixos, mas para isso é preciso muita conversa, vai ser preciso muitas negociações, é preciso que o outro lado também esteja disposto e disponível a ouvir o que é que as outras pessoas têm a dizer, não tratar as pessoas como tratou durante os últimos tempos, lumpenos, marginais, arruaceiros, não. É preciso ouvir o que é que esses arruaceiros têm a dizer, porque os arruaceiros são tão angolanos quanto aquele que diz que são arruaceiros. Temos os mesmos direitos perante a lei e perante a Constituição, somos todos iguais. E, aliás, aquelas reivindicações que as pessoas têm feito, muitas das vezes dizem que aqueles jovens são instrumentalizados. É completamente mentira. Porque um jovem instrumentalizado é um jovem que vive num contexto de privilégios. E jovens que nós temos visto e que têm vindo a público, os lumpenos, os arruaceiros, são pessoas que vivem no Kazenga, são pessoas que vivem num sítio onde não há luz, não há água, são pessoas que vivem na Canata, são pessoas que vivem em bairros, na periferia, onde não há condições nenhumas. E quando vêm a público e reivindicam aquilo que é seu por direito, aliás, numa democracia participativa é assim, eu enquanto cidadão tenho o direito de participar e participo reivindicando, eu acho que é responsabilidade do Estado ouvir as minhas reivindicações. Agora, quando nós dissemos para essas pessoas que estão a ser instrumentalizadas, nós estamos a partir para um outro campo de ação. Nós estamos a pedir que essas pessoas ajam de uma forma agressiva. E, infelizmente, nós, na nossa cultura política, temos o hábito e o costume de obrigar as pessoas sempre a recuarem. E depois colocamos as pessoas numa situação onde elas vão se sentir sempre obrigadas a agir de forma agressiva. Para quê? Para ganhar uma razão. Eu acho que nós estamos a atender muito para aí, mas vamos aguardar. O Tribunal Constitucional recebeu uma ação cautelar da UNITA, e recebeu também uma reclamação feita ainda pelo partido, mas já deu a resposta, supostamente não há resposta. A CNE veio a público, na televisão pública de Angola, a pedir que o Tribunal Constitucional negue esse pedido da UNITA, o que mais uma vez prova que os lados estão muito distantes, o diálogo não está a ser apreciado. Então, eu acho que vai ser muito complicado. Mas, nós temos que ser otimistas. Temos que ser otimistas, mas também temos que ser realistas. Nós queremos bem aquele país, esse é o nosso desejo. Realmente queremos desenvolver, as outras nações, as outras civilizações estão a desenvolver. Os outros países, enquanto nós disputamos por coisas básicas, estão a desenvolver, estão a crescer. Recentemente houve o acordo, por exemplo, vamos falar da América do Sul, houve o Mercosul, que é um ganho significativo para aquela região. Na África, os outros países, como o caso do Ruanda, enfim, independentemente das questões políticas, estão a desenvolvem parques tecnológicos, há avanços significativos na questão da urbanização e na questão das questões sociais e tal, saneamento básico por aí fora. E nós estamos a discutir por questões banais. Transição de poder acontece em todos os países. É normal para as democracias. Isso é uma questão banal. A nossa discussão devia ser da agenda. Daqui a 30, 40, 50 anos, o que é que será dos países, independentemente dos partidos políticos. E nós, o BISO, também nos antecipamos nessa questão, quando fizemos o vídeo da Terceira República. Foi uma sugestão, independentemente de qualquer partido que for ganhar as eleições. Era bom que os partidos políticos pensassem em Angola e que pensassem em resolver o problema dos angolanos. Era bom que os partidos políticos pensassem para além dos próprios partidos. A UNITA fez muito bem esse ensaio, a UNITA não, a Frente Patriótica fez muito bem esse ensaio sobre a proposta de governo de inclusão e participativo e por aí fora, mas ainda assim falta um pouquinho. É preciso nós olharmos para além da participação, é preciso nós contarmos com todas as franjas sociais, até com aqueles mesmo que corroeram e destruíram o país. É preciso contar com todos esses. Então a nossa proposta na Terceira República era uma república só dos angolanos.
é uma república com projetos futuristas e nós temos que continuar a sonhar com isso. Nós temos que continuar a sonhar com um país que nos proporcione tudo o que os outros países proporcionam aos seus. Então, se vais para os Estados Unidos e são pessoas como nós e pensam como nós e têm aquelas condições, por que é que nós não podemos criar? Podemos, sim, senhora. É uma questão de nós pensarmos no país e no nosso futuro. Deixarmos de pensar na barriga e tal como o advogado disse, que pensar no arroz branco e peixe frito, mas começarmos a pensar nas outras gerações, nas gerações que virão depois de nós. E eu acho que se nós fazermos isso, realmente teremos uma Angola boa. Mas 2 isso tem que minutos e ser 53. já. Olha lá. Se não fazermos isso, mano, será um problema. Então, eu acho que é isso, bro, em relação à Pô, tua meu, pergunta. tu tens muita bagagem, meu. Tu tens muita bagagem. Eu estou completamente. Epá. Tens muita bagagem, aleluia. O nosso país tem futuro e o Celestino está a provar aqui mais uma vez que Angola tem quadros que, não estamos aqui na Tuga a beber cerveja no bairro Rural, estamos aqui mesmo a bocar mesmo. Celestino, para terminar, temos 2 minutos e 16 minutos. Eu queria que fosses assim, palavra bem rápida, me responder essa pergunta, depois no final dizer o que gostavas de dizer. Depois, antes, se eu não pedir ao telespectador para se inscrever, fazer um like, então faz já agora. Ok. Eu sei que eu não consigo, então faz um like no canal. Qual foi o melhor do J-Lo durante os anos de governação? Assim, muito rápido. Qual foi o melhor do J-Lo? Olha, é preciso aqui. Primeiro, o J-Lo, quando entrou, assumiu o poder em 2017, disse: a minha referência é Deng Xiaoping, a minha referência não é Gorbachev. Gorbachev, naquela altura, fez grandes reformas significativas na União Soviética. Só que o João Lourenço, quando ele entrou, ele queria fazer reformas econômicas, igual a Deng Xiaoping na China. E ele andou no lado errado da linha. Não foi nem Deng Xiaoping, nem Gorbachev. Esse foi o principal erro de João Lourenço. Mas também foi o principal acerto, porque ele conseguiu provar que havia muitos podres dentro do MPLA. E isso era muito importante para nós. Era importante que o combate à corrupção começasse dentro do MPLA. É preciso negar, é preciso aceitar isso. Foi o primeiro líder histórico da África a aparecer dentro do próprio partido político e a dizer o seguinte: eu combato a corrupção, nem que alguns de nós tiverem que cair. É preciso admitir essa coragem. Eu particularmente admito essa coragem. Ele fez história dentro do partido por causa disso. Ele preferiu criar ruptura dentro do partido em detrimento do bem-estar maior. Agora, se o fim era para salvar o partido ou não, isso é um outro discurso. Mas eu acho ainda assim que teve mais erros do que acertos. Acertos quase que nenhum. Assim, a grosso modo não teve nenhum acerto. A maior parte do que se aplicou e do que se implementou foram dos projetos antigos. Não apresentou nada sobre reformas econômicas, não apresentou nada sobre reforma constitucional, reformas políticas, enfim. Eu acho que o único bem maior que ele fez deve ter sido esse. E agora, em relação a coisa, eu espero realmente que Angola saia do caminho em que está, mas não sonho como Angola fiz. Terminando, eu sonho como Angola fiz, uma Angola. E eu estou a pensar em voltar para Angola daqui a nada, então já deves imaginar, eu quero encontrar bem aqui.